filhos, a gentileza de se assentarem por alguns instantes. Veja, nós estamos celebrando o 4º domingo da Páscoa. E a liturgia deste domingo, a partir da primeira leitura e da segunda leitura, faz-nos um convite. E o convite que a liturgia faz a mim e a você, que está aqui na igreja, é que é tempo de voltar. Voltar para quem? Ou voltar para onde? E aí o Evangelho nos responde: voltar para o redil, voltar para o lugar que o pastor preparou para mim e para você. Só que o mundo que nós estamos vivendo não quer que você volte para Deus, porque voltar para Deus quer dizer que você vai deixar de ser o dono da sua história e da sua vida, e vai deixar consequentemente Deus cuidar da sua história e da sua vida. Mas o mundo quer te fazer independente de tudo e de todos, inclusive de Deus. Por isso que o mundo que nós estamos vivendo, existem muitas pessoas que acham que não precisam de Deus na sua vida, que acham com que o modo com que vive, ele mesmo e ela mesmo pode conduzir a sua história. Mas eu e você já sabemos de cor e salteado, de frente para trás e de trás para frente, do avesso ou não, que uma hora o nosso coração aperta. E o que mais a gente deseja diante do aperto do nosso coração é ser cuidado por alguém. Por isso que a primeira característica do bom pastor é de cuidar. E Deus, filhinhos, quer cuidar de você. Repito, o mundo não quer que você seja cuidado. Quer um exemplo claro? Se você tirar o seu celular do bolso agora, ir lá no seu Instagram e ver os últimos 10 stories que foram publicados, todos eles vão estar escrito ou foto de pessoas sorrindo, tomando um banho de piscina, já que fez calor, ou um banho de laje, tomando um bronzeamento artificial, ou até mesmo comendo um churrasquinho, um carneiro, ou outro tipo de carne, com uma latinha de cerveja, escrito Domingo, bebê. Mas você não vai encontrar nos 10 últimos stories pessoas dizendo que estão passando por dificuldades, que o domingo foi difícil, que teve treta dentro de casa e quebra-pau depois da cervejinha, que teve um filho ou uma filha que não veio almoçar, ou alguém que você precisou puxar a orelha e a pessoa não gostou. Nenhum desses stories você vai ver publicado, porque a nossa sociedade é uma sociedade que, como cantava Chitãozinho e Chororó, vai negando as evidências, vai negando as aparências e disfarçando as evidências. Ou seja, eu não posso em momento algum mostrar para as pessoas do mundo que eu vivo que eu sou fraco, ou que eu tenho fraqueza, ou que eu preciso ser cuidado. E à medida em que nós vamos entrando neste ritmo, nós vamos esquecendo de que sozinho a gente não vai longe. Por isso o convite da liturgia de hoje é voltar para Deus, para que Ele, que é o bom pastor, possa, portanto, nos fazer verdadeiramente felizes. E o evangelho que Jesus diz, ele joga uma bomba para a comunidade judaica, porque ele está dizendo para a comunidade judaica a partir de uma realidade do povo daquela época, que era o cuidado das ovelhas. Jesus olha para os judeus, para os líderes judaicos, e diz: o pastor dá vida pelas ovelhas, o pastor cuida das ovelhas, e eu sou o bom pastor, e aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Ou seja,
Da mesma maneira que existe um Deus que quer cuidar do meu e do seu coração, existem por aí outros pastores que querem roubar o seu coração, roubar o coração da sua família, roubar o coração da sua casa. E percebam que esses que sorrateiramente vão entrando para roubar o coração da sua família, da sua casa, do ambiente que você vive, nunca se apresenta de uma maneira muito bruto, rústico e sistemático. Ele sempre aparece docinho, meiguinho, com uma propostazinha, um oi lá no WhatsApp, uma fotinha, uma curtida, uma palavra bonita para você que é casado. Nossa, benza a Deus que o teu marido te valorize, viu? Porque se fosse eu te valorizaria mais, e assim sucessivamente. E consequentemente, nessa lógica deste mundo, se nós não tomarmos cuidados, os falsos pastores vão nos roubando de tudo, de todos e inclusive de nós mesmos. Quer exemplo? Quantas das vezes você já se viu desanimado, sem perspectiva de nada, dentro da sua própria casa, sendo que você tem absolutamente tudo e não lhe falta nada? Quantas das vezes você deixou que a preocupação tomasse conta de você? Quantas das vezes roubaram de você aquela possibilidade de ser feliz, de curtir a vida, e você começou a ver todas as coisas com peso? Não, eu não posso fazer isso. Não, eu não posso fazer aquilo. Não, eu não posso ir em tal lugar. Não, eu não posso vestir essa roupa. Não, eu não posso ser desse jeito. Justamente porque foram roubando de você até a alegria de viver, até a alegria de estar em família foi sendo roubada por falsos pastores que, ao invés de dar a vida, querem tirar tudo de você. E ao invés de agregar, reunir e unir, eles causaram divisão. Veja, se você não conhece, por exemplo, um lar que está dividido. Eu duvido que você não conhece alguém que já largou que você conhece. Eu duvido que você não saiba alguém que enfrenta uma dificuldade com o filho dentro de casa, que o filho já não quer mais voltar para dentro de casa. Tudo isso são os falsos pastores querendo roubar, matar e destruir. Mas se você deixar ser conduzido por Deus, Ele não vem para roubar, Ele vem para dar vida, e não uma vidinha medíocre. Ele vem para dar vida, e vida com fartura, vida com abundância, aquela vida que você fala: não, que coisa gostosa que é viver. Nossa, não tenho carro, não tenho teto, mas eu sou feliz demais. Não tenho nada, mas viver é bom. E o mundo de hoje está roubando tudo, ao ponto das pessoas não quererem mais viver. E o padre fala aqui com base naquilo que ele escuta, sobretudo da maioria dos jovens que estão aqui e de alguns que não estão. Quantos dos jovens que estão aqui querem eliminar a vida? E se você acha que o padre está contando historinha para boi dormir, tem coisa que o padre sabe do confessionário que você nem imagina. O quanto de jovem, adolescente, que tem procurado o padre, que quer desistir da vida, tem causado uma preocupação. E por que os jovens querem desistir da vida? Porque alguém está roubando a vida deles. E você, pai e mãe, tem que prestar muita atenção para que os seus filhos não sejam roubados dentro de vocês. Por isso que o Salmo responsorial nos dá um grande modelo de como o amor de Deus é tão grande por nós e como Ele cuida de cada um de nós. E para você não cochilar, pega o seu folheto, vai lá no Salmo responsorial, na segunda estrofe, lê para o padre bem alto aquilo que está nas duas últimas frases do Salmo responsorial, que é o modo com que Deus cuida de nós. Segunda estrofe, as duas últimas frases. O que está escrito aí?
Estais comigo, eles me dão. O pastor, ele anda com bastão e com cajado. Meu pai com a minha mãe estão ali. A minha mãe andava sempre com bastão, com a vara, para que a ovelha não saísse do caminho. E gente, eu levei altas porretadas, viu? E não foram poucas. O pastor anda com a vara, com o bastão, não é para bater na ovelha, para espancar a ovelha. Quando as ovelhas são muitas e ovelhas gordas, para o pastor cuidar, ele sempre batia no pezinho da ovelha para que a ovelha não saísse do caminho. O bom pastor, ele vai passar na sua vida com um bastão, e isso significa correção. Quem ama, corrige. Quem corrige, ama. E como que Deus exerce o pastoreio dele na sua vida? Também te corrigindo. Deus dá tudo que você quer? Não. Deus dá quando você quer? Não. Às vezes Deus não puxa a tua orelha ou o teu tapete porque você quer de um jeito e Ele quer de outro? Sim. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus não gosta de você, da sua família, e te colocou nesse mundo só para pagar boleto? Não. Porque Deus está te amando fazendo isso. Hoje, depois de velho, eu entendi porque que o meu pai com a minha mãe me deu porretada. Porque se eles não dessem porretada, talvez eu não tinha pouco juízo como eu tenho hoje. E aqui dentro eu sou padre, mas lá em casa a vassoura está atrás da porta. Porque lá o pau mói. E não adianta a mãe ficar com vergonha e nem o pai baixar a cabeça, não é verdade. Mas o contrário também nos diz a palavra, que Deus não anda só com o bastão. Está falando aí que Deus anda com o cajado. E o nosso padroeiro, São Gonçalo, ele tem um cajado na sua mão. E para que o pastor anda com um cajado na mão? Porque quando a ovelha se perdia por não ser obediente, por não escutar a voz e se enfiava onde ela não deveria enfiar, o pastor pegava o cajado e com a curvatura da ponta do cajado, ele ia até a ovelha e puxava a ovelha pelo pescoço e trazia para perto do peito. Se Deus nos ama corrigindo, Ele também nos ama trazendo para perto do peito. Já viu criança quando está chorando e a mãe pega e põe perto do peito? O que acontece com a criança? Ela calma. Casais que estão aqui, qual foi a última vez que um encostou no outro? E como diz aquela música, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta todas as tuas mágoas para mim, porque quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora, porque gosta de mim. Quantos casais aqui não encostam no peito do outro, mas lá na rua encosta no peito de gente que não é para encostar? Quantos aqui tem filhos que, olha, há muitos anos não sabe o que é um colo do pai e de uma mãe? O padre fala, o meu pai está ali. Eu brinco com meu pai, eu aperto meu pai, eu puxo meu pai, eu puxo o cabelo dele, eu puxo a barba dele, eu falo para ele tirar a corrente do pescoço, eu encho o saco dele quando eu estou em casa. Porque há tantos filhos que, bem mais do que um palácio e ter tudo, só gostaria de sentir o colinho do pai, o colinho da mãe. Às vezes, diante das situações difíceis da vida, eu tenho que, portanto, chamar meu filho para o peito e dizer: ei filho, calma, 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 a mãe está aqui, viu? Ei filho, estou orgulhoso de você, viu? Nossa, olha o quanto que você cresceu, olha quem você se tornou. E talvez muitos problemas seriam resolvidos com isso. Pega o porrete, puxa o teu filho para o pescoço, mas traz ele para perto do peito. Tem pai e mãe aqui que nunca disse um eu te amo para o filho. Eu digo para você, diga enquanto é tempo, viu? Porque quem avisa, amigo é.
Porque se você não dizer, o mau pastor lá fora vai chamar o teu filho, vai oferecer para ele uma verdinha, que Ludmilla já cantava, e vai amar o seu filho, vai dizer, nossa, que cabelo bonito, nossa, que pele bonita, e vai amar ela, que vai chamar o seu filho e vai oferecer um pozinho para ele, que não é o pó do resto da Eucaristia, é um pozinho que mata, e vai ludibriar o seu filho, e vai roubar o seu filho de você, que um gorotinho de cerveja e um funk que vai descendo até o chão e que rebolando o popozão, vai tirar o seu filho de você, e aí o seu filho que nunca sentiu o peito do pai e da mãe, vai sentir peito de gente lá fora, que não vai levar o seu filho à vida. Cuidado! E esse mesmo conselho serve para os casais. Tem beijado? Tem cuidado? Tem sido pastor? Tem trazido para o peito? Porque primeiro Deus puxa para o peito, para depois corrigir com a vara. E percebam que todas as vezes que nós somos corrigidos, não é bom não, gente. Ser corrigido é a pior coisa do mundo. Por isso que quando a gente é corrigido, a gente se afasta. Filho, vem comer, a comida está pronta. Ai, não quero não, mãe. Filho, tua avó chegou, vem tomar a benção. Não, não vou não, estou aqui no computador. Por que o filho está fazendo beicinho? Porque você corrigiu ele. E ser corrigido, a gente não gosta, e a gente afasta. Por isso que Deus disse por meio do salmista, o Senhor é o meu pastor. Ele cuida, te traz para perto. E se Ele faz isso é porque Ele te ama. Por fim, para encerrar a homilia e cantar um trecho de uma canção, para Deus, você nunca é número. Para Deus, Ele não nos ama no coletivo. Deus te ama individualmente. Como pastor, Ele dá a vida por você individualmente. Ele ama profundamente como pessoa. Seja você carequinha, seja você barbudo, seja tendo cabelo longo ou cabelo enrolado. Deus lhe ama como você é. E você pode ser a última ovelha, mas Ele vai atrás de você e deixa as 99 no redil. Entenda por meio da liturgia de hoje, encerrando essa falação do Padre, que você é amado por Deus, que Ele é o bom pastor que quer cuidar do seu relacionamento, dos seus filhos e da sua família, e se precisar deixar 99, São Gonçalo inteiro, e ir atrás de você, saiba que Deus vai. Deus vai atrás de você, e uma hora Deus te acha, e quando Ele te achar, Ele vai te trazer para perto do peito. Que essa Eucaristia seja a oportunidade de você ficar pertinho do peito de Jesus, porque quando a gente está perto do peito de Jesus, a gente entende que Ele diz, eu sou a porta, eu entro por Ele e eu saio pelo buraco do coração de Jesus e eu tenho vida. Quer ter vida? Se aproxime do peito de Jesus. O Padre então quer cantar um trecho de uma canção para você, e ele convida você a pensar isso que a canção está dizendo. Essa canção foi escrita a partir de uma confissão feita por um jovem, e que ele chegou diante do Padre depois de dizer os pecados e dizer que ele não entendia por que Deus perdoa sempre. E o Padre naquela ocasião contou esta parábola que vocês ouviram. O bom pastor conhece as suas ovelhas, ela o segue, porque conhece a sua voz, e depois de fazer sair todas que são suas, ele caminha à sua frente. Aquele jovem saiu de lá mais feliz,
porque ele entendeu que Deus não desiste dele. E quero dizer a vocês que estão aqui, Deus não desiste de nenhum de vocês que estão aqui e até de quem não está aqui. Porque se Deus, como diz o Papa Francisco, é para todos, todos, todos. E a canção diz assim: não compreendo como me acolhes e não entendo como me escolhes, se o meu amor ainda é tão pequeno. 99 estão no aprisco e só tem uma correndo risco, não valeria a pena se arriscar. Mas você não calcula, há um valor supremo e paga o preço pelo valor que eu tenho, que é bem maior que eu possa enxergar. Mas você não calcula, há um valor supremo e paga o preço pelo valor que eu tenho, que é bem maior do que eu possa enxergar. 99 ovelhas você veio atrás de mim, e logo que eu sempre achei que não tinha valor, mas você me amou, me amou, e nada do que eu faço vai mudar o teu amor. Enxerga em mim um santo quando eu vejo pecador, só porque me amou, me amou. Esse Deus, Ele vai atrás de você, mesmo que você seja a última. E mesmo que você não compreenda casal, família, filho, mesmo que você não entenda absolutamente nada do caos que está a tua vida, dos BOs que você está enfrentando, das tretas que você tem, das contas para pagar, do mundo louco que a gente está vivendo, Ele vai atrás de você, porque para Ele você é a número 100. E Ele vai atrás e deixa as 99. Novamente nós vamos cantar o refrão com o Ministério de Música, encerrando essa nossa reflexão, onde você tem essa certeza, porque Ele te amou, Ele largou tudo para te trazer para perto dEle. 99 ovelhas você veio atrás de mim, e logo eu que sempre achei que não tinha valor, mas você me amou. E nada do que eu faço vai mudar o teu amor. Enxerga em mim um santo quando eu vejo um pecador, só porque me amou, me amou. Professemos.